Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã, tema trimestral: Milagres de Jesus. Retratos de sua vida e obra. Lição 8. Para sua maior estima e confiança. Os sinais que apresentam Jesus. Texto básico, João 20, 30 e 31. Introdução. O apóstolo João preferiu não utilizar a palavra e o conceito de milagre, tão comum nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em vez disso, escrevendo muitos anos depois dos outros evangelistas, ele chamou os milagres de sinais. Na lição 2, nós estudamos que a palavra sinal era um importante conceito para milagres no Antigo Testamento. João desenvolve esse conceito. O apóstolo usa a raiz da palavra sinal 20 vezes em seu evangelho. João 2:11, 2:18, 2:23, 3:2, 4:48, 4:54, 6:2, 6:14, 6:26, 6:30, 7:31, 9:16, 10:41, 11:47, 12:18, 12:33, 12:37, 18:32, 20:30, 21, 19. E o objetivo desta lição é aumentar sua estima e confiança naquele a quem se referem os sinais registrados neste evangelho. Tópico 1. O que é um sinal? E qual é o seu objetivo? Sinais de trânsito apontam para uma atitude que deve ser observada no mundo real. Logotipos são símbolos que identificam uma empresa, os produtos feitos por ela e os status sociais de quem compra tais produtos. Notas de dinheiro simbolizam valores. Todos esses exemplos são exemplos de como os sinais existem para apontar para algo além deles mesmos. Assim acontece também com os sinais no Evangelho de João. Enquanto milagre pode ser interpretado como um evento sobrenatural que chama atenção para si, João usa o conceito de sinal para deixar claro que os atos sobrenaturais feitos por Jesus Cristo revelam de maneira muito clara aspectos sobre a pessoa e obra do Filho de Deus. Os milagres nos evangelhos sinóticos também apontam para a identidade de Jesus, mas João é o evangelista que menciona esse propósito. João deixa muito claro
Por que registrou os sinais que registrou? João 20, 30 a 31, 21, 25. O que estes versículos nos ensinam? Primeiro, Jesus fez muito mais do que é possível relatar em um evangelho. Por isso, os evangelistas tiveram de escolher quais obras eles registrariam. Segundo, seus feitos foram realizados diante de testemunhas oculares. Terceiro, João escolheu narrar alguns dos sinais de Jesus com o objetivo específico de despertar a fé nos leitores, para que, crendo, fossem salvos. Portanto, João escolheu 7 sinais que Jesus fez. Seu objetivo foi alcançar os que não foram contemporâneos de Jesus, de modo que pudessem ler e, com a ação do Espírito Santo, crer e ser transformados para a salvação. João 20, 31. Cada sinal de Jesus em João aponta para aspectos específicos e distintos da pessoa e da obra salvadora do Messias. Tópico 2. A cura do filho do oficial. João 4, 43 a 54. João quer que as pessoas creiam em Jesus a partir dos sinais que relata. No enredo do Evangelho, no entanto, existe o desenvolvimento da ideia de que alguém deve crer, não apenas por ver sinais, mas por ouvir a palavra de Jesus. Essa preferência pela fé baseada no ouvir, em vez da fé baseada no ver, é desenvolvida, por exemplo, nos seguintes textos: João 2, 23 a 25, 3, 1 a 3, 4, 39 a 42, 4, 48 a 50, 5, 24, 6, 26 a 27, 8, 31, 32, 12, 37, 48, 14, 23, 20, 29. Nosso texto se encaixa nessa tese. Começa de maneira aparentemente sem sentido, pois cita o provérbio que diz que um profeta não tem honra em sua própria casa, João 4, 44, para depois mostrar que Jesus foi bem recebido na Galileia por causa dos sinais que fazia, João 4, 45. Por que isso? Assim como acontece em João 6, 26, estar interessado em Jesus somente por causa dos seus sinais não é bom. Não adianta apenas ver o sinal de Jesus e querer ver mais show. Ele está interessado em que compreendamos o significado dos seus sinais e creiamos naquilo que os sinais revelam sobre a sua identidade. Quando Jesus diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, João 4, 48, ele não está apenas fazendo uma constatação,
muito menos um elogio, mas uma crítica. E o que acontece logo em seguida? Aquele homem ouve de Jesus que o seu filho estava curado e crê, sem a necessidade de ver a cura. João 4:50. Ao constatar que, de fato, a cura havia ocorrido na mesma hora em que Jesus disse que o menino viveria, o homem e toda a sua família creram. Jesus é a palavra, João 1:1, e sua palavra deve ser crida, sem a necessidade de vermos coisas sobrenaturais acontecendo. Tópico 3. A cura de um paralítico do tanque de Betesda. João 5:1-18. Já no primeiro capítulo, João afirma que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. O primeiro embate entre Jesus e seu próprio povo, no Evangelho de João, acontece quando Jesus purifica o templo e é questionado. João 2:13-20. No capítulo 4, Jesus vai para a Galileia, porque os fariseus ouviram que ele estava batizando mais do que João. João 4:1. Em João 4:44 lemos: o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Essas informações são importantes para compreendermos o próximo sinal feito por Jesus. Podemos resumir o ensino do nosso texto como: Jesus, Deus cheio de misericórdia, veio para salvar aqueles a quem escolheu. Ele tem poder para libertar o corpo de sofrimentos e salvar o homem dos pecados. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus salva alguns, outros se levantam radicalmente contra ele. O texto pode ser ensinado em 5 momentos. 1. Sofrimento em Betesda, 5:1-5. 2. Cura em Betesda, 5:6-9. 3. Legalismo, incredulidade e ignorância em Jerusalém, 5:10-13. 4. Oportunidade de salvação em Jerusalém, 5:14-15. 5. Perseguição e assassinato em Jerusalém, 5:16-18. No primeiro momento, um homem que sofre de paralisia há 38 anos está em meio à multidão de outros sofredores, esperando para entrar em uma água que ele acredita ser milagrosa. O nome do tanque é Betesda, cujo significado é Casa de Misericórdia. No segundo momento, Jesus conversa com aquele homem e, com a autoridade de sua palavra, cura-o de sua enfermidade. No terceiro momento,
No diálogo entre o homem curado e os judeus, a dureza de coração desses fica clara. Quando o homem afirma que foi curado e que aquele que o curou ordenou que ele carregasse sua maca, seus interlocutores não ficaram felizes pela cura. Eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? João 5,12. Perceba que o foco dessa pergunta não é a cura do homem. Não existe empolgação e não existe alegria. Só existe uma perspectiva legalista de querer descobrir quem fez o homem supostamente infringir a lei. Em vez de entender que Jesus estava finalmente concedendo um sábado, descanso, ao homem após 38 anos de sofrimento, tais interlocutores preferiram interpretar que Jesus estava pecando ao mandar aquele homem ir para casa carregando sua maca. No quarto momento do texto, no encontro de Jesus com o homem no templo, Jesus ordena que ele tenha uma vida santa. A cura de sua enfermidade de 38 anos não significava salvação, mas santidade de vida como fruto da fé seria outra evidência de que ele confiou em Jesus. Na última parte de nosso texto, João mostra que os judeus querem matar Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, João 5,16, por violar o sábado e também porque ele dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. O sinal aponta para Jesus como Deus e aquele que veio resolver o principal problema do ser humano, o pecado. Tópico 4. Jesus anda sobre a água. Já estudamos na lição 5 o significado de Jesus andar sobre as águas. Foi uma maneira de evidenciar sua divindade e poder sobre a natureza. O que queremos destacar aqui, então, é somente que o relato de Jesus andar sobre o mar, em João, está como um recheio entre a multiplicação de pães e peixes e a explicação de que Jesus é o pão da vida. Logo depois de ter multiplicado o pão e alimentado a multidão, Jesus, sabendo que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamar rei, foi orar sozinho no monte. Assim que a multidão chega do outro lado do mar, ela questiona Jesus com curiosidade: Mestre, quando chegasse aqui? Jesus poderia ter deixado a multidão fazê-lo rei por causa da multiplicação de pães, mas não deixou. Jesus poderia ter explicado para a multidão
que ele havia atravessado para o outro lado do mar da Galileia, andando sobre as águas, mas não disse. Ao contrário, quando a multidão veio até ele, Jesus fez o discurso mais duro do Evangelho de João, apresentando-se como o pão da vida, cujo corpo deveria ser comido e cujo sangue deveria ser bebido. João 6, 22 a 71. Jesus é Deus Todo-Poderoso e quer que as pessoas creiam nele de modo pessoal, vendo-o como quem, por ser Deus e homem, é o único que pode satisfazer os anseios mais profundos da alma. Ele é o Salvador, mas ele só salvará aqueles que o aceitarem como seus próprios termos messiânicos. Tópico 5. Ressurreição de Lázaro. João 11, 1 a 46. O sétimo sinal do Evangelho de João é aquele que o escritor gasta mais espaço para narrar, e é também o mais impressionante. Esse sinal tanto confirma o que Jesus tem dito sobre a vida eterna ao que crer nele, quanto aponta para o seu poder sobre a morte, a ser demonstrado na sua própria ressurreição. Estudaremos esse sinal com mais detalhes na lição 12. Conclusão: em vez de referir-se a milagres, João preferiu resgatar outro conceito do Antigo Testamento para falar dos atos sobrenaturais de Jesus. Ele os chamou de sinais, porque sinalizavam algo, apontavam para a identidade de Jesus. Jesus curou o servo do oficial à distância, porque ele é aquele cuja palavra deve ser crida. Jesus curou o paralítico para mostrar que ele é quem traz o verdadeiro descanso. Jesus multiplicou pães para mostrar que é o pão da vida e que somente os que dele se alimentarem terão vida eterna. Jesus andou sobre água para mostrar que é todo-poderoso Deus Criador. Jesus curou um cego de nascença para mostrar que é a luz da vida. Finalmente, Jesus curou, ou melhor, Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar que é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que morra, viverá. João 11, 1 a 46. Jesus é um Salvador completo. Creia nele, fale dele, viva para ele. Aplicação. Embora tenha realizado muitos milagres e sinais em seu ministério terreno, Jesus quer que creiamos em sua palavra. Portanto, creia na Bíblia. Como seguidores de Jesus, devemos trabalhar para aliviar as enfermidades e sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Concluímos a leitura da lição 8.
para sua maior estima e confiança. Os sinais que apresentam Jesus. Texto básico, João 20, 30 a 31. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito essa oportunidade para sugerir que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.